curiosidade, né? Então, eu sinto, clinicamente mesmo, em pacientes com peles mais maduras, que têm um rosto mais fino, tem a espessura de pele mais fina, aí sim eu gosto de ir com Sculptra. Já em paciente que está com a pele um pouquinho mais espessa, que tem volume também, que eu sinto que o Sculptra volumiza mais do que a hidroxapatita, aí é a minha escolha a hidroxapatita. Interessante, que bom. Olha, gente, olha que interessante. Tem gente como o Gabriel que sente mais volume com Radiesse do que com Sculptra. Tem gente como a Ingrid que sente mais... Desculpa, vocês viram a plaquinha pra cá? Para eu conseguir ver o nome de vocês. A Júlia. Tem colegas como a Júlia que sente mais, e a Ingrid que sente mais volume com Sculptra do que com Radiesse. Então, nós temos aqui várias opiniões divergentes, né, variadas. Isso daí, pessoal, é um tema bastante controverso também, tá? Sempre que nós falamos de bioestimulador, eu acho que a maior pergunta que é feita sempre é qual que é o melhor bioestimulador? Sim, é uma pergunta muito comum. Qual funciona melhor? Qual que é o que dá melhor resultado no meu paciente? E a gente vai conversar bastante agora, né? Vocês vão entender que todos os bioestimuladores que nós vamos falar agora, todos eles funcionam. Sim, todos eles realmente promovem um estímulo de colágeno, todos eles vão dar um resultado satisfatório para o seu paciente. Só que vocês também precisam entender que cada um deles tem algumas vantagens e limitações. Tá? Basicamente, a escolha do bioestimulador, e aqui eu vou puxar um pouco para a minha opinião, meu ponto de vista, ela vem mais para a necessidade do paciente. Sempre começando a pensar que todos os pacientes eles têm flacidez, por isso que você está, ou você quer prevenir a flacidez, por isso você está colocando o bioestimulador. Só que muitas vezes essa flacidez ela está associada a outros eventos também que acontecem perante o envelhecimento. Por exemplo, perda de estrutura, né, idade do paciente, qualidade de pele do paciente. Então, assim, eu acredito que a escolha do bioestimulador ela vai ser mais por aqueles segundos efeitos, aqueles efeitos não principais, vamos falar assim, né, que o de bioestimulação, que o bioestimulador vai oferecer para seu paciente. Porém, eu quero que fique uma coisa bem clara, que todos os bioestimuladores, gente, funcionam. Vocês vão ter resultado com todos os bioestimuladores do seu paciente. Agora, tudo bem, a gente pode ter uma preferência por um bioestimulador mais por um do que por outro, por temas de até conhecimento, familiaridade com aquele bioestimulador, programa de compras. É muito comum a gente comprar bioestimulador de uma marca que talvez a gente já tenha algum tipo de programa de compra, nós temos um desconto e tudo bem, gente. Tudo isso realmente influencia na compra do bioestimulador. É claro que vocês vão ver agora que nesse ponto que nós estamos na ROF, gente, nós temos bioestimulador para cada necessidade do paciente. É claro que o ideal seria a gente ter vários bioestimuladores, porque cada um vai oferecer alguma coisa para o paciente. Cada um vai dar algum resultado diferente para o paciente. Tá? Porém, nem sempre isso é o ideal. Então, assim, essa aula, como nós temos o dia inteiro, eu acho bem legal, porque eu acho que é a primeira vez que eu dou aula de um dia inteiro de bioestimulador. Geralmente eles me colocam uma aula mais curta, tem que correr um pouquinho. Mas como a gente tem um dia inteiro, a gente vai falar, eu vou falar de bioestimulador, de cada um dos bioestimuladores, gente, de duas formas diferentes. Eu vou falar do que é, não que é certo, mas do que é ideal, e eu vou falar da realidade clínica, gente. Porque nem sempre, infelizmente, o que é ideal se aplica na realidade clínica. Infelizmente não é assim. Eu posso falar para você assim, nesse paciente tem que usar Radiesse, nesse aqui Harmonica, nesse aqui Sculptra. Mas, gente, nem sempre você vai conseguir comprar os três, bem? Porque se você compra os três e você está no começo da sua carreira, você está começando a comprar produto numa quantidade muito grande, você vai falir antes de você realmente ter um lucro. Porque você vai começar a comprar o bioestimulador num preço exorbitante, porque você vai comprar um de cada um, e no final você não vai conseguir realmente andar. Sim? Então, tem realmente uma realidade ideal e tem realmente uma realidade clínica. E isso é importante também, tá? É por isso que é indispensável que vocês realmente entendam como cada um dos bioestimuladores funciona, para que vocês adaptem o bioestimulador que vocês mais compram, né, para a sua realidade, tá? Mas eu quero que vocês entendam que todos os pacientes você vai conseguir ter um bom efeito com qualquer bioestimulador. Só que tem alguns bioestimuladores que eles vão te dar um benefício a mais naquele paciente, um benefício a mais naquele outro paciente.
mas infelizmente, mais uma vez, nem sempre nós temos o cenário ideal para trabalhar no consultório, tá? Então, a gente vai ter bastante coisa para discutir agora. Falando um pouco primeiro, gente, mais uma coisa, eu coloquei no grupo de WhatsApp de vocês a apostila de hoje, tá? Quem quiser aí, só baixar a apostila. Entendendo um pouco sobre o envelhecimento, a partir dos 20 anos a gente perde aproximadamente 1% de colágeno. Então, olha que interessante, nosso organismo, ele produz colágeno, certo? E ele produz colágeno numa velocidade, numa frequência X. Enquanto mais jovem, essa produção de colágeno, ela é mais acelerada. E essa produção de colágeno, ela vai exceder, ela vai ultrapassar o quê? Essa perda de colágeno que nós também temos com o tempo. Então, a produção de colágeno, enquanto mais jovem, ela é maior do que a perda de colágeno. É por isso que quando você vê uma criança, por exemplo, um bebezinho, ele pode fazer assim algumas expressões faciais, ou até quando ele tem a dobrinha aqui do braço, também tem a dobrinha aqui, ele não fica com uma ruguinha aqui. Por quê? Porque a produção de colágeno que essa criança tem, ela é muito mais acelerada do que realmente a degradação de colágeno que ela tem. E aliás, o tipo de colágeno que essa criança produz é um colágeno mais organizado, é um colágeno que ele é mais estruturado, um colágeno, eu não vou chamar mais saudável, porque todos são saudáveis, mas um colágeno que ele traz mais benefícios de jovialidade no paciente, que um colágeno tipo 3. Sim? Enquanto mais adultos nós vamos ficando, duas coisas acontecem. A nossa produção de colágeno tipo 3 ela diminui e nossa produção de colágeno tipo 1 ela começa a aumentar. E já o colágeno tipo 1 ele é um colágeno um pouco diferente. É um colágeno um pouco menos organizado. É um colágeno que ele tem uma tendência a marcar um pouco mais. É um colágeno mais firme, menos elástico. Então ele não tem uma recuperação similar ao colágeno tipo 1. E isso faz com que comecem a aparecer algumas rugas estáticas na nossa pele. Sim? Fora disso, a produção do colágeno que nós temos enquanto nós vamos ficando mais velhos, ela vai ficando menos acelerada, ela vai diminuindo. E a perda de colágeno vai aumentando. Então, gente, no começo nós estamos com uma produção alta e uma degradação baixa, e com o passar do tempo isso aí vai invertindo. E conforme vai invertindo, os sinais do envelhecimento na pele do nosso paciente, eles vão acontecendo, eles vão aparecendo. Somado com isso, a gente tem todo um grupo de fatores que estão acontecendo também na matriz extracelular do nosso paciente. A gente vai conversar sobre isso. Uma característica comum, ou pelo menos uma das células mais importantes quando nós falamos de produção de colágeno, são os fibroblastos. Sim? Os fibroblastos são as células principais encarregadas de produção de colágeno. Quando nós somos mais jovens, nosso fibroblasto ele tem algumas características específicas. Ele é um fibroblasto mais esticado. Alguma literatura fala que é um formato de estrela, um fibroblasto estrelado, um fibroblasto bem esticado, com as suas pontas bem esticadas, né? E em cada uma dessas pontas ele consegue produzir colágeno. E o tipo de colágeno que esse fibroblasto mais jovem ele vai produzindo é um fibroblasto mais organizado. Conforme a gente vai ficando um pouco mais velho, esse fibroblasto ele vai perdendo um pouco essa característica, essa forma que ele tem. E ele vai ficando um fibroblasto mais colapsado, um fibroblasto que ele é menor, sim? E um fibroblasto que ele é menos estimulado e diminui também a produção de colágeno desse fibroblasto. Esse fibroblasto vai envelhecendo. E aqui, pessoal, a gente vai utilizar uma palavra que é uma palavra muito utilizada para envelhecimento celular. Cada vez que você fala, minha célula está ficando velha, você não pode falar de velhice celular, você fala de senescência celular. Sim? Então, o fibroblasto ele vai ficando senescente, que significa que ele vai perdendo, ele vai ficando mais velho e ele vai perdendo todas essas características e propriedades que ele tem para produzir essa quantidade de colágeno que ele produz quando ele é mais jovem. Então, olha que interessante. Né? Nós temos aqui um fibroblasto de uma pessoa jovem, entre 18 a 30 anos, que é um fibroblasto mais esticado, um fibroblasto que tem um formato mais estrelado e a produção de colágeno ela é mais organizada. Já quando nós vamos ficando mais velhos, esse fibroblasto ele vai perdendo essa extensão que ele tem. E como ele vai perdendo essa extensão, também a produção de colágeno é totalmente diferente.
sim? É um colágeno bem mais desorganizado, e isso é um reflexo, tem um reflexo clínico do que está acontecendo, porque a pele ela vai ficando menos elástica, sim? A espessura da pele também vai diminuindo por causa da todas essa menor quantidade de formação de colágeno que ele tem, tá? Só que esse ambiente, ou esse fibroblasto que está entrando em senescência, ele entra em senescência por todo um processo que acontece na matriz extracelular, por todo um processo que acontece no nosso sistema, né? Então vamos começar com uma coisa. Primeiro, como que a gente vai ficando cada vez mais velho? O fibroblasto, ele vai entrando em senescência. Só que assim, geralmente, células que entram em senescência, que vão ficando mais velhas, elas são reabsorvidas de alguma forma. Elas têm que ser eliminadas de alguma forma. Porém, o fibroblasto não, ele não é uma célula que é eliminada. Sim? Ele deveria entrar em apoptose, que é uma morte celular programada, porém ele não entra nessa apoptose. O que acontece? Esse fibroblasto simplesmente vai ficando mais velho, cada vez mais velho. E quando ele começa a ficar mais velho, ele começa a produzir alguns componentes, algumas proteínas diferentes das proteínas que ele produzia quando ele é mais jovem. Uma das proteínas mais importantes que ele produz na velhice, na senescência, é um fenótipo secretor associado à senescência, que é um tipo de proteína específica que os fibroblastos, quando entram em envelhecimento, em senescência, eles começam a produzir. Esse tipo de fenótipo aqui, esse tipo de proteína que é produzido, ela vai criar um microambiente diferente, um microambiente pró-envelhecimento. Tá? O que significa um microambiente pró-envelhecimento na matriz extracelular? O seguinte, ele vai causar uma ativação de metaloproteinases, especificamente de metaloproteinases, não especificamente, mas de uma forma mais crítica, metaloproteinases do tipo 12, tá? São produzidas, e essas metaloproteinases, elas criam uma alteração da matriz extracelular, e isso cria uma supressão de fatores de crescimento. Então eu quero que vocês entendam uma coisa, não é simplesmente, sim, que a pele fica velha porque o fibroblasto ele começa a produzir menos colágeno, senão que o fibroblasto, além de produzir menos colágeno, um colágeno mais, entre aspas, ruim, ele também começa a produzir alguns fatores que contribuem com o envelhecimento. Então o fibroblasto ele mesmo começa a fazer com que todo esse ambiente onde ele está, ele fique pró-envelhecimento. Um ambiente que vai favorecer o envelhecimento e começa a envelhecer todo o sistema. Sim? É por isso que comentam que quando uma célula está ruim, ela vai envelhecendo as vizinhas, né? Por conta desse... Especificamente no sentido de fibroblasto, sim. Ó, tem 3 tipos de célula. Quando nós falamos de reparação celular, nós encontramos 3 tipos de célula, tá? Uma célula que são consideradas células lábiles, sim? Células lábiles são células que elas se reproduzem muito rapidamente. Por exemplo, as células que estão no intestino, sim, são células que elas se reproduzem de uma forma muito rápida e não muito organizada. Mas isso é importante para nosso intestino, porque ele passa por muito trauma mecânico, pela digestão mesmo, sim? Nós temos células não lábiles ou células não reprodutoras, como por exemplo os neurônios. Se seu neurônio morre, ele não tem como entrar ele não tem como fazer uma divisão celular para criar outro neurônio. A gente não cria neurônios ao longo do tempo, a gente só perde neurônios ao longo do tempo, infelizmente. E a terceira tipo de célula é a célula quinescente. Os fibroblastos são células quinescentes. O que são as células quinescentes? São células que, mediante estímulos externos, elas vão se reproduzindo e elas vão também criando um ambiente naquele local. Só que assim, eles dependem muito desse estímulo externo para eles produzirem mais fibroblastos ou entrarem em senescência. Então, quando o fibroblasto ele é mais jovem, ele tem uma produção, ele consegue até se dividir e formar mais fibroblastos de uma forma organizada. E você mantém um equilíbrio na sua pele. Porém, enquanto mais velho você vai ficando, tudo isso que eu falei para você que acontece, que ele vai tornando esse ambiente não muito legal para uma paciente mais jovem, vai fazendo com que essa quinescência vai diminuindo. Então você vai vendo todos esses aspectos
que acontecem na pele do paciente, sim? Mas no caso do fibroblasto, sim, ele é uma célula que, entre aspas, contamina as outras células mesmo quando vai envelhecendo. Infelizmente, ele é de jovem é muito bom, quando vai ficando velho é até ruim porque ele vai contaminando o seu ambiente do jeito que ela vai ficando. Sim? Oi, alguma coisa? Sim. Existe alguma forma, alguma coisa que a gente possa fazer durante a nossa vida que proteja um pouco mais, minimize esses danos nos fibroblastos, nessas células? Tem, porque quando você entende que o fibroblasto ele vai ser afetado por fatores externos e internos, sim? Quando nós falamos de fatores externos, nosso DNA é um fator que realmente contribui ao envelhecimento celular, sim? Você vai ter um tipo de envelhecimento celular, a Brenda vai ter outro tipo de envelhecimento celular, a Júlia outro, só que isso daí a gente não consegue controlar. O que nós conseguimos controlar são os fatores extrínsecos realmente, não os internos intrínsecos, extrínsecos. Tem um artigo bem legal que fala o seguinte, os fatores extrínsecos, eles contribuem com 80% do envelhecimento dérmico, enquanto os intrínsecos só com 20%. Então, sim, talvez você pode ter uma pele que ela é mais predisposta ao envelhecimento que a da Brenda. Só que se a Brenda tem hábitos péssimos, né, como por exemplo, ela mora numa cidade muito poluída, ela não dorme direto, ela não come direto, ela não se exercita, ela se expõe muito ao sol, não usa protetor solar, mesmo que você tenha fatores intrínsecos muito mais determinantes para envelhecimento, ela vai envelhecer mais rápido que você. Sim? Então, sugestão, usar protetor solar, se cuidar, dormir bem. Tem um trabalho bem interessante que fala o seguinte, tá? Porque o envelhecimento ele não se dá só pelos fibroblastos. Nosso DNA também contribui. Nosso DNA ele tem algumas células que elas são chamadas de telômeros. Alguém já ouviu falar de telômeros? Sim? Os telômeros fazem parte do DNA. E os telômeros são células que contribuem com a divisão celular. Então, cada vez que você tem uma divisão celular, um pouco do telômero da célula vai diminuindo. Nós temos na nossa vida de 40 a 60 vezes nossa célula pode fazer a divisão celular, antes dela não conseguir mais se dividir. Sim, 40 a 60 vezes. Cada vez que ela se divide, vai perdendo um pouco o telômero. Só que pessoas que são expostas a 10 vezes mais estresse que outras pessoas, elas têm, não vou lembrar a porcentagem, um porcentagem bem alto mais de redução telomérica do que outras. Isso significa que elas têm menos divisões celulares do que uma pessoa que não sofre estresse. E isso vai levar a um envelhecimento precoce dessa pessoa. Eu lembrei, era 10 anos mais, eles conseguem envelhecer 10 anos antes do que outras pessoas. É muita coisa. Só que aí são pessoas expostas a 10 vezes mais estresse do que outras pessoas. Sim, 10 vezes mais, é muita coisa também. Mas o estresse é um fator muito contribuinte para você envelhecer, por exemplo. Sim? Tem um livro muito legal que chama O Segredo Está nos Telômeros. Depois eu coloco no grupo. É. Vale a pena ler. Eu já ouvi do livro, nunca li. Mas bom. é bem interessante. Sim. Sim. Tudo bem, gente? Eu ouvi falar dele. A laranja, assim, meio vermelho. E agora, pessoal, quando nós entendemos tudo isso que acontece, a gente entra num dilema não. A gente tem, como harmonizador, né, a obrigação de nós tentarmos melhorar tanto a produção de colágeno, como também esse microsistema que está ficando ruim dentro do organismo do nosso paciente. E por que eu falo isso? Porque aqui vem, eu até montei essa aula, mudei várias coisas da aula, por isso que eu só mandei a apostila hoje, porque eu fiquei no final de semana lendo algumas coisas que eu já queria colocar faz tempo na aula, porque muita gente fala no Instagram, e a gente não falava disso porque não tinha muita evidência, porém já tem evidência suficiente para conversar um pouco sobre reparação tecidual. Sim? Em que sentido? Quando você assiste uma aula de bioestimulador, geralmente você aprende que bioestimulador ele funciona por uma reação inflamatória. Sim, ele é um polímero, né, que ele vai desencadear todo um processo inflamatório que vai terminar na deposição de colágeno. Porém, quando nós começamos a ler sobre medicina regenerativa, a medicina regenerativa é uma parte da medicina que ela tenta controlar os danos teciduais feitos por uma injúria. Tudo bom, Glenda? Por uma injúria. Só que dentro da medicina regenerativa, nós temos uma pequena parte que é chamada de estética regenerativa. A estética regenerativa, ela tenta pegar os princípios da medicina regenerativa, só que ela pega esses princípios aplicados a não danos externos,
aplicados a danos causados por envelhecimento. Então, enquanto a medicina regenerativa ela vai causar um alívio tissular por um dano externo que acontece geralmente por um trauma, por alguma doença, já a estética regenerativa ela pega os mesmos princípios da medicina regenerativa, mas ela aplica ao envelhecimento da pessoa. E a estética regenerativa, ela fala de um conceito bem interessante. Ela fala que quando o paciente vai ficando velho, sim, nós temos a obrigação de causar uma reparação tecidual no paciente. Porque ele vai ficando velho, a gente vai reparar o tecido. Só que essa reparação tecidual, ela pode acontecer de duas formas diferentes. Ela pode acontecer em formato de regeneração tecidual, ou ela pode acontecer em formato de substituição tecidual. E esses daqui são dois conceitos totalmente diferentes. Quando eu falo de regeneração tecidual, eu estou falando de uma estimulação de sistemas buscando a restituição da arquitetura natural e funcional do sistema. O que significa isso aqui? Minha célula ficou velha, ela não produz tanto fibroblasto, eu vou estimular essa célula velha de alguma forma para ela continuar produzindo fibroblasto, ela não produz mais colágeno, eu vou estimular essa célula para ela produzir naturalmente esse colágeno. Ela ficou sem a capacidade, eu vou dar as ferramentas para ela produzir esse colágeno. Certo? Só que eu estimulo diretamente, esse colágeno ainda é, entre aspas, natural, mais organizado. Já quando eu falo de substituição tecidual, o conceito é um pouco diferente. Substituição tecidual é depósito de grandes quantidades de tecido conectivo de forma desorganizada e sem morfologia. O que significa isso aqui de substituição? Substituição tecidual acontece... Alguém aqui vai para a academia? Muito? Pelo menos umas 3 vezes por semana? Alguém aqui tem calos nos dedos por causa da academia? O que é esse calo no dedo? Colágeno. Por quê? Porque você estimula tanto e você cria uma lesão naquele local e toda lesão contínua, sim, contínua. Quando eu falo contínua, assim, pode ser diária, a cada 2 dias, 3 dias, mas que é permanente. Cada lesão ou cada processo inflamatório crônico que você causa, ele vai terminar em acúmulo ou deposição de colágeno. Só que esse colágeno é um colágeno protetor. É um colágeno causado por um processo inflamatório. Tem algumas pessoas até que chamam de colágeno cicatricial, uma cicatriz de colágeno. Sim? E esse colágeno, a célula não está produzindo porque ela quer naturalmente. Ela está produzindo esse colágeno como um meio de defesa, como um sistema de defesa por um dano externo. Então, isso daí, como esse colágeno não é aquele colágeno natural que você formaria normalmente, é conhecido como um colágeno de substituição. Porque ele vai substituir o colágeno natural que você tem. Sim? Gente, eu não estou falando aqui absolutamente nada de sinais clínicos no rosto. As duas formas, elas terminam em uma produção de colágeno. Só que você tem um colágeno por substituição e no outro lado você tem um colágeno por regeneração. Queloide seria por substituição? Sim. Substituição. É uma resposta a um processo inflamatório externo e termina em uma posição exagerada de colágeno. Cicatriz também. Isso tudo por substituição. Quando nós chamamos de regeneração, é quando você consegue reparar aquele tecido da forma normal e natural que está no seu organismo. Tanto assim que tem alguns autores que falam que para você saber se aquela produção do que for uma regeneração, você teria que fazer uma amostra histológica vendo uma parte que regenerou e uma parte que não está regenerada. E você não teria que ver diferença entre as duas. Por quê? Porque você regenerou aquele tecido. É o mesmo que você tinha antes. Já a cicatriz, não. Se você ver aqui, é colágeno também, mas é totalmente diferente a do minha mão. Exatamente. Sim. Tudo bem? Mas dentro de uma cicatriz de acne, por exemplo, quando está a acne ativa ali, ela acaba também atrapalhando a estimulação de colágeno na região. Por isso que se forma uma cicatriz. Mais ou menos isso? Não, aí deve ter um processo totalmente diferente na cicatriz de acne. Talvez por causa da bactéria, porque tem a infecção, sim, você acaba degradando o colágeno naquela região, você acaba com uma pequena depressão, tá? Mas é um processo diferente, tá? Porque quando eu falo por inflamação, eu me uma reação inflamatória de corpo estranho, uma reação inflamatória extensa, não bacteriana ou infecção. Tá bom? Tudo bem? Até aqui, gente? Sim? Então, perfeito.
Quando nós entendemos, então, gente, o que acontece nesses dois processos, e mais uma vez, eu não estou falando que um processo é melhor que o outro, mas o que eu estou falando é que eles são processos diferentes, eles vão te dar tipos de colágeno diferentes. Muito provavelmente, clinicamente, você não vai ver a diferença entre as duas produções, mas quando você faz um exame histológico, isso vai ser diferente. Só que isso daqui pode causar algumas diferenças, por exemplo, na rapidez de produção de colágeno, sim? A gente vai entender quando nós falamos de cada um dos bioestimuladores. E então, o que nós temos para nós causarmos essa regeneração ou para nós causarmos essa substituição de colágeno? O seguinte, nós temos diversos polímeros, diversos fármacos, tratamentos, que nós podemos aplicar justamente para gerar uma produção de colágeno. E a produção de colágeno, ela é gerada de 3 formas diferentes. Primeiro, uma pressão mecânica na matriz extracelular. Lembra que eu falei para vocês que o fibroblasto ele vai ficando murcho, entre aspas, vai encolhendo? Quando você gera uma pressão nesse fibroblasto, você basicamente, vou falar assim, cutuca o fibroblasto, esse fibroblasto é estimulado a trabalhar de novo e a produzir colágeno. Então, para você produzir colágeno mediante um processo de pressão mecânica na matriz extracelular, se eu quero gerar uma pressão, eu preciso colocar um produto que seja sólido ou líquido? Sólido, gente. Líquido ele não vai gerar uma pressão naquele local, sim? Ou se for gerar uma pressão, vai ser uma pressão muito rápida, porque esse líquido que você coloca, ele vai ser reabsorvido e você não vai ter mais seu produto, tá? Então, os produtos, os polímeros que eles geram uma pressão mecânica são todos os polímeros sólidos que nós colocamos no paciente. Ácido hialurônico é um bioestimulador de colágeno? Claro que é. Hidroxiapatita de cálcio, policaprolactona. São 3 tipos de produtos sólidos, sim? É claro que esse tipo de produção aqui não é a produção que nos traz mais colágeno no nosso paciente. Porém, ela produz um pouco de colágeno, sim. Outro tipo de produção de colágeno é uma resposta inflamatória de tipo corpo estranho, conhecida como reação inflamatória tipo 4, certo? Essa reação inflamatória de tipo corpo estranho, ela funciona da seguinte forma: você vai causar um estímulo nocivo e esse estímulo nocivo ele vai terminar em aposição de colágeno, em produção de colágeno por proteção, que é basicamente o que eu falei para vocês, colágeno por substituição, certo? Você vai criar um processo inflamatório constante e esse processo inflamatório constante ele vai terminar numa produção de colágeno para proteger o sistema ou para compensar esse atrito, esse estímulo mecânico que você está causando. Só que para você causar essa resposta inflamatória tipo 4, gente, você já não precisa mais que esse organismo seja sólido. Ele até pode ser sólido, mas se você coloca uma micropartícula, né, que ela está no meio líquido, e você coloca essa micropartícula e a micropartícula ela fica naquele local, essa micropartícula ela já pode formar um processo inflamatório que vai resultar em uma produção de colágeno. É por isso que essa resposta inflamatória tipo 4, não importa se meu polímero ele é sólido, ele é líquido, ou ele é de alguma outra composição. O que ele precisa ser é um polímero que ele estimule o sistema imune, ou seja, que ele cause um processo inflamatório controlado. Se eu entendo que eu preciso do sistema imune para causar esse tipo de resposta, o ácido hialurônico ele já não entra aqui, porque o ácido hialurônico ele deveria ser um polímero que ele não seja reconhecido pelo corpo ou pelo sistema imune. É claro que tem alguns ácidos hialurônicos que vão ser reconhecidos e por isso você termina com um nódulo, que é uma formação excessiva de colágeno. Sim? Porém, não é para acontecer isso. Tá? Já por outro lado, nós temos o PLLA, que é o Sculptra, é um tipo de polímero que ele é um corpo estranho. Nós temos a hidroxiapatita, que também é um corpo estranho, e nós temos a policaprolactona, que também é um corpo estranho. Então, os 3 eles vão causar um estímulo de colágeno, tanto esse daqui quanto esse daqui, certo? E finalmente, nós temos um estímulo direto ao fibroblasto. E esse daqui é o conceito de regeneração tecidual, que consiste em um estímulo direto ao fibroblasto.
Segundo a literatura mais recente, quando falo mais recente, alguns 4 ou 5 anos para trás, existem alguns polímeros que quando eles entram em contato direto com o fibroblasto, eles são capazes de fazer que esse fibroblasto, entre aspas, se anime a produzir mais colágeno. Sim? E nós só temos, nesse caso, um polímero que faz isso, que é a hidroxiapatita de cálcio. Tá? Os outros polímeros, eles não são capazes de causar um estímulo direto ao fibroblasto. Eles são capazes de causar um processo inflamatório, mas não de falar para o fibroblasto produz mais colágeno, da forma que faz a hidroxiapatita. É por isso que toda vez que você lê ou você vê alguém na internet falando de regeneração tecidual, eles sempre vão misturar a hidroxiapatita com alguma coisa, ou eles trabalham com hidroxiapatita. Ninguém trabalha com Sculptra, ninguém trabalha com Elancé, ninguém trabalha com qualquer outro produto, com ASTFIO, PDLA. Todo mundo usa hidroxiapatita, porque pela característica da molécula. Ainda não se sabe exatamente